Bem-vindas e bem-vindos ao The Debate. Hoje, nosso foco é um episódio bem marcante na ciência recente. A retratação de um estudo lá de 2015. Um estudo que causou bastante barulho na época, sabe? Ele sugeria uma ligação negativa entre ser religioso e ser altruísta em crianças. Isso em vários países. Exato. É o trabalho do Jean Desetti e do pessoal dele, que saiu numa revista de peso, a Current Biology, deu o que falar, mas anos depois os próprios autores tiveram que voltar atrás e retirar o artigo. Isso aconteceu depois de uma crítica bem forte à metodologia, que, minou a base das conclusões deles. E a questão central que esse material todo levanta pra gente, o ponto-chave para nossa análise hoje é: o que essa retratação específica, o erro estatístico que levou a ela, e todo o debate que veio depois sobre possíveis vieses. O que tudo isso ensina pra gente sobre como fazer, publicar e interpretar pesquisa científica, principalmente quando a pesquisa mexe com assuntos tão complicados e delicados como religião e comportamento social. Olha, a minha posição aqui vai ser defender que esse caso, apesar de polêmico, no fundo ele ilustra bem o processo de autocorreção da ciência, sabe? Ele reforça como é vital ter rigor no método e transparência para corrigir os erros. Já do meu lado, eu vou explorar como esse mesmo episódio pode, na verdade, estar sinalizando alguns desequilíbrios, ou o que algumas fontes chamam de assimetrias, né? E talvez até vieses na forma como a ciência lida, revisa e, no fim das contas, publica ou retira estudos que trazem conclusões críticas sobre religião. Ok, então vamos aos detalhes, né? O estudo original de 2015, feito pelo D7 e companhia, pegou uma amostra grande, mais de 1.000 crianças, umas 1.170, de 5 a 12 anos, em 6 países: Canadá, China, Jordânia, Turquia, Estados Unidos e África do Sul. A conclusão principal que eles divulgaram foi que as crianças que vinham de lares religiosos, no caso cristãos e muçulmanos, que eram a maioria ali na amostra, essas crianças eram menos generosas do que as de lares não religiosos. E como eles mediram isso? Usaram uma tarefa chamada Jogo do Ditador. Basicamente, a criança ganhava uns adesivos, por exemplo, e podia dividir anonimamente com outra criança que não ia ganhar nada. Quanto mais ela dividia, mais altruísta ela era considerada. Só que, em 2016, saiu uma análise crítica do Azim Shariff e outros pesquisadores, apontando um erro, fundamental na análise estatística original. O estudo do D7 tratou a variável país de origem como se fosse um número numa escala tipo eu a eu 1, Canadá 2, China 3 e por aí vai. Mas o certo, metodologicamente falando, seria tratar país como uma variável categórica. Quer dizer, são grupos distintos, sem uma ordem entre eles. Para fazer isso direito, você usa uma técnica chamada efeitos fixos para cada país, que controla as diferenças de base entre eles. Quando o Sheriff e a equipe dele reanalisaram os dados originais, corrigindo isso, o efeito principal da afiliação religiosa ser cristão-muçulmano versus não religioso na hora de dividir os adesivos simplesmente sumiu. A reanálise mostrou que as diferenças de generosidade que eles viram no começo não eram por causa da religião das crianças, mas sim por variações culturais ou de contexto bem grandes entre os países. Especialmente, crianças na Turquia e na África do Sul dividiam menos, não importava a religião. Diante disso, os próprios autores originais, o D7 e a equipe, reconheceram o erro publicamente. Em 2019, eles mesmos tomaram a iniciativa de retratar o artigo. E na nota de retratação, eles disseram claramente: o país de origem e não a religião era o que melhor explicava vários dos resultados. Do meu ponto de vista, isso é um exemplo muito claro de como a ciência idealmente se corrige. Uma crítica metodológica válida, bem feita, levou à reanálise, à confirmação do erro e, por fim, à correção do que estava publicado com a retratação.
E isso não só reforça a necessidade absoluta de rigor metodológico, ainda mais em pesquisa intercultural complexa, né, que mexe com um monte de variável, mas também mostra que o processo científico pode sim identificar e consertar suas falhas, mesmo que depois da publicação, como foi nesse caso. É bom notar que mesmo na reanálise, parece que sobrou um efeito menorzinho, mais sutil, não da afiliação, mas da intensidade da religião em casa. Mas a conclusão principal, aquela que fez barulho, essa foi derrubada mesmo pelo escrutínio científico. Olha, eu concordo totalmente que houve um erro estatístico claro, né? Tecnicamente identificável ali na forma como modelaram a variável país no estudo do D7. E concordo também que, se a gente olhar só para o método, a retratação foi uma consequência bem justificada desse erro. Os próprios autores admitiram isso depois da crítica do Sharif. Nesse sentido bem estrito, o mecanismo de autocorreção funcionou. Apontaram o erro, verificaram, tiraram o artigo. Contudo, eu acho que reduzir esse caso só a um exemplo de ciência funcionando direitinho é perder uma camada importante da análise, sabe? Esse episódio levanta umas perguntas mais sérias, talvez até meio desconfortáveis, sobre o processo de revisão por pares, o tal do peer review, e, de forma mais geral, sobre como a ciência, enquanto uma atividade social, lida com temas que mexem com cultura, que podem gerar controvérsia, como é o caso da religião. A pergunta que não quer calar para mim é: como que um erro estatístico, que para quem entende é relativamente básico, tratar uma variável que é claramente categórica, como se fosse contínua numa análise de regressão, como que isso passou batido na revisão por pares inicial, ainda mais numa revista de alto impacto como a Current Biology? Isso faz a gente pensar na possibilidade do que algumas fontes que a gente analisou chamam de assimetria epistêmica, ou assimetria de escrutínio. A hipótese aqui é que estudos com conclusões vistas como críticas à religião podem, o que é curioso, enfrentar um escrutínio muito mais pesado depois de publicados, e aí aumenta a chance de acharem alguma falha e levarem à retratação. Por outro lado, estudos com conclusões que são vistas como favoráveis à religião, mesmo que tenham problemas metodológicos sérios, talvez até mais graves, esses podem ter um caminho diferente. O estudo do Shanahan e Vanderwill de 2018, aquele que relacionou ir à igreja na adolescência com saúde melhor na vida adulta e que a gente já discutiu aqui, é um exemplo. Esse estudo foi criticado pela amostra muito específica, possivelmente enviesada basicamente em enfermeiras brancas, por um grupo controle que alguns acharam inadequado por misturar medidas diferentes. Mesmo assim, apesar das críticas, ele continua publicado, é super citado. A retratação do estudo do D7, mesmo sendo tecnicamente correta e importante por ter partido dos autores, pode sem querer acabar reforçando a ideia de que descobertas científicas críticas à religião são, por natureza, mais propensas a erro ou têm métodos mais fracos. Eu argumento, então, que esse caso desafia aquela ideia meio perfeita de uma revisão por pares totalmente neutra e objetiva, principalmente quando o assunto mexe com sensibilidades culturais profundas. Ele convida a gente a pensar criticamente. Será que não existe um viés no sistema, talvez sutil, não intencional, que torna o caminho para publicar e principalmente para permanecer publicado mais difícil para estudos com resultados críticos à religião, comparado com aqueles que têm resultados mais alinhados a visões positivas ou neutras? Eu compreendo essa linha de raciocínio, mas me permita oferecer uma perspectiva um pouco diferente. O erro no estudo do D7 foi sim técnico, mas a consequência dele foi direta e grande. Ele invalidava a conclusão principal do artigo sobre religião e altruísmo. Modelar país como um número contínuo cria uma suposição artificial de ordem e distância entre nações que simplesmente não existe, né? Como se a diferença entre Canadá igual a 2 e EUA igual a 1 fosse a mesma que entre Jordânia igual a 4 e Turquia igual a 3, e isso tivesse um significado linear. Isso distorce completamente a análise de como as diferenças reais entre esses contextos se relacionavam com o comportamento das crianças. O xerife e a equipe mostraram isso de forma matematicamente rigorosa. O D7 e a equipe, quando viram essa análise, reexaminaram os próprios dados, confirmaram o impacto do erro e, bom, agiram com responsabilidade científica ao iniciar a retratação. Para mim,
Isso é a ciência funcionando como deveria, mesmo que a correção tenha vindo depois da publicação. Identificar um erro crítico, ter um debate baseado em evidência e, no fim, corrigir o registro científico, não importa se a conclusão original era vista como pró ou contra a religião. Isso demonstra a força do método. O foco, a meu ver, tem que continuar sendo na importância da correção metodológica em si. Entendo o seu ponto, mas volto a dizer sobre a questão do timing e do contexto. Sim, o erro era técnico, a correção foi necessária, mas a pergunta incômoda que fica é: por que esse erro, que especialistas consideram relativamente básico em modelagem estatística, não foi percebida na revisão por pares inicial, antes de publicar? Será que a avaliação foi menos rigorosa naquele momento, talvez facilitada por um viés de confirmação inconsciente, alinhado com a hipótese do estudo? Ou, o contrário, será que o escrutínio aumentou de forma desproporcional depois da publicação, justamente porque os resultados eram polêmicos, desafiavam narrativas comuns sobre os efeitos positivos da religião, e aí atraíram mais atenção, mais tentativas de replicar ou reanalisar? As fontes que a gente viu levantam essa possibilidade. Resultados que vão contra o senso comum ou que tocam em pontos sensíveis culturalmente podem enfrentar uma vigilância pós-publicação muito maior. Isso pode levar a uma chance maior de identificarem falhas e retratarem, não porque esses estudos sejam inerentemente mais falhos, mas porque são olhados com muito mais detalhe do que estudos com conclusões menos polêmicas ou mais socialmente aceitáveis, mesmo que esses outros também tenham problemas metodológicos. A questão não é invalidar a correção, mas sim questionar o processo que levou à descoberta e à implementação dela nesse caso específico. É um ponto interessante, sem dúvida, embora eu veja de outra forma. É crucial também analisar o que sobrou do estudo depois da correção e da retratação da conclusão principal. A reanálise do Sharif e colegas e a própria nota de retratação dos autores apontam para um achado residual que merece atenção. Embora o efeito da afiliação religiosa formal, se identificar como cristão, muçulmano ou não religioso tenha sumido quando controlaram corretamente pelo país, uma correlação negativa, ainda que descrita como pequena, mas estatisticamente significativa, foi detectada. Essa correlação foi entre a intensidade da religiosidade em casa, medida com perguntas aos pais sobre frequência de práticas, importância da espiritualidade, etc., e o comportamento das crianças de dividir no jogo do ditador. Isso sugere uma relação talvez um pouco mais complexa, mais nuançada. Talvez não seja só o rótulo da afiliação religiosa que importe para esse comportamento específico, mas sim o quanto a pessoa vive a religião, a intensidade com que ela é praticada no dia a dia da família. Essa correlação, mesmo sendo fraca, poderia indicar uma influência negativa sutil dessa intensidade no altruísmo medido ali. Para mim, isso representa um passo para entender melhor uma descoberta mais refinada e específica que surgiu justamente do processo de crítica e correção científica. Olha, já não sei se essa interpretação me convence totalmente. Vamos dar uma olhada nessa correlação residual com a intensidade da religiosidade. A própria análise do Sharif e companhia descreve ela como bastante pequena. Eles até medem isso. Um aumento de um desvio padrão na religiosidade dos pais estava ligado a uma diminuição de só 6 a 7% nas chances da criança dividir os adesivos. O que isso quer dizer na prática? Tipo uns 0,2 adesivos a menos, em média, numa escala de 0 a 10. Qual a significância real, prática, desse efeito minúsculo? Além disso, a gente não pode ignorar que a mesma reanálise que achou essa correlaçãozinha confirmou, e com força, que as diferenças entre os países eram disparado o fator que mais explicava a variação na divisão. A cultura e o contexto nacional parecem ser muito mais determinantes. E tem outra coisa esquisita nesse quebra-cabeça. Como a gente junta essa pequena correlação negativa no comportamento observado, dividir adesivos, com outro achado do estudo original do D7, que não foi contestado diretamente pela crítica estatística do país, de que os pais religiosos relatavam que seus filhos tinham mais empatia e sensibilidade à justiça. A gente tem aqui uma diferença clara entre o que as crianças fizeram no teste e o que os pais perceberam ou disseram sobre o jeito moral delas em geral.
Essa tensão, somada à menção no artigo original ao conceito de moral licensing, aquela ideia da psicologia de que fazer algo bom pode paradoxalmente te liberar para fazer algo menos ético ou mais egoísta depois, sugere que a relação entre religião e moralidade é extremamente complexa, cheia de lados. Focar só na pequena correlação residual com a intensidade religiosa, ignorando a força das diferenças culturais e essa discrepância entre relato e comportamento, talvez simplifique demais um quadro muito mais complicado. Um quadro que o erro estatístico original escondeu e a correção só começou a mostrar. E isso me leva de volta ao ponto sobre o contexto mais amplo. Esse caso parece, de fato, ser um exemplo concreto do que algumas das nossas fontes descrevem como um possível viés epistêmico, do conhecimento mesmo, ou uma assimetria de retratação que funciona na ciência que estuda a religião. É muito interessante comparar o que aconteceu com o estudo do Decety e colegas com conclusões críticas, com o de outros estudos, como aquele que já mencionei do Shanahan e Vanderwille, com conclusões favoráveis à religião, que também foi alvo de críticas metodológicas importantes documentadas no nosso material. As críticas ao estudo do Shanahan são sérias e de vários tipos. Apontam para uma amostra muito enviesada que não representa bem a população geral, basicamente enfermeiras brancas de um grupo específico, o uso de um grupo controle considerado complicado por misturar níveis diferentes de religiosidade e não religiosidade, a mistura em algumas análises de práticas diferentes, como ir à igreja, rezar, meditar, tudo junto, e talvez o mais crucial, a possível omissão ou não dar tanta importância a efeitos negativos ou neutros da religião encontrados nos dados. No entanto, apesar dessas críticas metodológicas fortes, que questionam se os resultados valem para todo mundo, esse estudo não foi retratado. Ele continua lá, sendo citado, muitas vezes sem mencionar esses problemas. A pergunta que fica é, por que um estudo crítico à religião, com um erro técnico específico na análise, é retratado, mesmo que pelos autores depois da crítica, enquanto outro estudo, com resultados favoráveis à religião, mas que enfrenta múltiplas e sérias críticas de método sobre amostra, controle e medidas, permanece intacto na literatura científica? Essa diferença grande sugere fortemente que o mesmo nível de rigor crítico e as mesmas consequências, como a retratação, podem não estar sendo aplicados de forma igual em todo o campo. Parece que funciona, talvez sem querer, talvez inconscientemente, uma espécie de pressão no sistema que torna a publicação e a sobrevivência de estudos críticos à religião mais difíceis. Ou, talvez, uma tolerância maior a falhas metodológicas quando os resultados se alinham com narrativas culturalmente mais confortáveis ou positivas sobre a religião. Olha, eu não vejo bem assim essa comparação tão direta. É preciso ter muita cautela ao comparar casos tão diferentes de retratação e não retratação. Cada artigo científico tem seu contexto, uma história particular de revisão e a natureza, o impacto e, crucialmente, a possibilidade de provar o erro podem variar demais. O erro no estudo do Decety sobre a modelagem errada do país foi considerado central e que invalidava o estudo não só pelos críticos, mas fundamentalmente pelos próprios autores. A correção dele mudou completamente a conclusão principal do estudo sobre a filiação religiosa e altruísmo, e isso deu para mostrar com números na reanálise. Já as falhas apontadas no estudo de Shanahan e Vanderwille, embora certamente existam e mereçam um debate sério sobre como interpretar e generalizar os resultados, talvez tenham sido vistas pelos revisores e editores da revista como limitações que não invalidavam totalmente as conclusões específicas tiradas só para aquele grupo particular e com aquelas medidas específicas. Ou, quem sabe, essas críticas, mesmo publicadas em outros lugares, não foram apresentadas como um desafio formal e com números análise principal do estudo, do mesmo jeito direto que a crítica do Sharif foi ao estudo do Decety. Embora a possibilidade de vieses sistêmicos na ciência seja real e precise ser investigada sempre, focar só neles, nesse caso, pode acabar escondendo a importância crítica da própria prática de crítica metodológica rigorosa e da correção científica baseada em evidências, não importa o assunto. Além disso, o fato de os autores do estudo do Decety terem eles mesmos iniciado a retratação, como algumas fontes sugerem,
pode também refletir uma autoexigência maior ou um reconhecimento mais rápido do impacto enorme do erro por parte de pesquisadores que sabem que publicam resultados potencialmente polêmicos ou críticos, que naturalmente vão ser olhados com mais atenção. O objetivo final, eu acho, deve ser sempre buscar e garantir a solidez metodológica e a transparência, seja qual for a direção das conclusões. Em resumo, a história da retratação do estudo de D7 e colaboradores, embora certamente seja um problema na trajetória de uma pesquisa, é, na minha interpretação, um testemunho da força do processo científico quando seus mecanismos de controle e correção funcionam. O escrutínio rigoroso e a análise metodológica detalhada levaram à identificação de um erro crucial e à sua retificação específica, sobre uma correlação fraca com a intensidade da prática religiosa, refinando assim nosso entendimento, ainda que de forma modesta. Este caso serve como aviso importante da necessidade vital de usar métodos estatísticos adequados e de ter um rigor metodológico muito sério, especialmente em pesquisas interculturais complexas que lidam com temas tão carregados de significado e sensibilidade como religião, cultura e comportamento social. Fica evidente que as interações entre contexto cultural, variações nacionais, os múltiplos lados da religiosidade e as diversas formas do comportamento humano são muito complexas e ainda há muito a ser explorado com cuidado e método certo. Concluindo minha análise, embora a retratação do estudo do D7 fosse, sem dúvida, necessária do ponto de vista metodológico por causa daquele erro estatístico claro na modelagem do país, esse episódio é mais do que só corrigir um erro técnico. Ele serve como um exemplo claro e preocupante dos potenciais vieses sistêmicos e das assimetrias que podem operar dentro da própria ciência quando o objeto de estudo é a religião. A aparente diferença no nível de escrutínio aplicado e nas consequências como a retratação, quando a gente compara o que aconteceu com esse estudo crítico e o de outros estudos com resultados favoráveis à religião, mas que também enfrentam críticas metodológicas sérias, exige uma reflexão crítica profunda. A gente precisa considerar as forças sociais, culturais e talvez até institucionais que podem estar influenciando, mesmo que sutilmente, o que é publicado, o que é citado, o que é criticado e o que é eventualmente corrigido ou retratado. Este episódio nos convida a questionar não apenas os métodos usados em estudos individuais, mas também o próprio ambiente sociocultural e do conhecimento em que a ciência da religião é produzida, avaliada e espalhada. Há, inegavelmente, muito mais a investigar sobre esses potenciais vieses, sobre a dinâmica real entre religiosidade e comportamento social em toda a sua complexidade e sobre como o próprio processo científico pode se tornar mais forte e justo ao lidar com temas tão básicos para a gente.